Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e que alegria estarmos juntos. Muito bem, nós começamos esta segunda-feira linda, maravilhosa, dada por nosso Senhor e Salvador, estudando agora mais um livro histórico da Palavra de Deus. Seu coração está preparado? Samuel é literalmente um livro muito bonito mesmo. E essa semana nós queremos trabalhar com as noções introdutórias, queremos aprofundar alguns temas que são fundamentais e essenciais, e para hoje, segunda-feira, preparei slides especiais para que possamos compreender, discernir e aprender muito mais da palavra do Senhor. Eu quero lhe perguntar, você já teve a oportunidade de ler o livro de Samuel todinho? Você já teve a felicidade de conhecer alguma coisa desse livro? Já aproveitou parte do seu tempo e se dedicou à leitura desse livro? Muito bem. Se você ainda não o fez, eu recomendo que você o faça, porque é um livro maravilhoso. Vamos juntos. Vamos recordar um pouquinho do Velho Testamento e tudo aquilo que já trabalhamos para poder entender onde Samuel literalmente está. E por que é dividido em 1 Samuel e 2 Samuel. Vamos juntos. O Velho Testamento, irmãos, é essa coleção maravilhosa de 39 livros que nos trazem, literalmente, em primeiro lugar, toda a palavra de Deus manifesta ao mundo por intermédio do povo judaico, ou seja, por intermédio dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu esse povo para trazer a nós o início da Sagrada Escritura e, posteriormente, usou também grandes desse povo para nos trazer todo o restante da sua revelação. E, ai de nós, o que seria da nossa vida sem a Bíblia Sagrada? Eu creio que você se lembra direitinho dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Vou destacar um pouco mais. Sim, o querido Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando a gente olha para essa parte da palavra de Deus, a gente fica extremamente feliz, porque você vê desde o Gênesis Deus nos trazendo realidades maravilhosas de sua pessoa e uma revelação muito especial dele para cada um de nós. E quando estudamos nesse maravilhoso tempo que nós retiramos todos os dias para crescer, a gente vê que a primeira coisa que Deus faz é se revelar como o grande Criador de todas as coisas. E aí você tem ele criando e nos abençoando com dádivas. Ele é Deus dadivoso, né? Ele é Deus que nos dá presentes imerecidos. E a primeira coisa que ele dá a todos nós é a querida dádiva do cosmos, né? Depois vem um segundo presente, que é o presente do início de toda a humanidade, a dádiva de Adão e a dádiva de sua noiva, a querida Eva. E para completar todos os seus intentos maravilhosos para com a humanidade, esse mesmo Deus constrói todo um belíssimo lugar e coloca exatamente ali o primeiro homem e a primeira mulher, dando a eles toda a compreensão de suas maravilhosas intenções para com a humanidade, porque o Jardim do Éden era literalmente um local extraordinário. Então veja que ele se apresenta em primeiro lugar como Criador, como aquele que cria céus e terra, cria a humanidade, cria local e forma de vida e possibilidade de existência para todos nós, ah, e mesmo nos vendo cair
pecar, rolar, fazer tudo aquilo que literalmente não agradava. Vemos em sua palavra sempre sua misericórdia nos dando a dádiva de vários recomeços, vários recomeços. Então, quando você olha para Gênesis, você vê um Deus absolutamente maravilhoso, né? E que tem planos eternos com a humanidade e escolhe uma família, dessa família deseja abençoar toda a humanidade que, mesmo recebendo tantas dádivas, joga tudo no lixo, absolutamente tudo no lixo, mas que ele é tão bom, tão maravilhoso, tão fantástico, que além de dar a nós a possibilidade de perdão e recomeços, ele ainda, por intermédio de um homem chamado Abraão, resolve abençoar toda a humanidade. E assim, conhecemos o primeiro livro do Pentateuco, que é o Gênesis, não é? Tudo isso no querido Gênesis. Mas, não obstante escolher uma família, dar a ela possibilidades de vida e vida maravilhosa, infelizmente, essa família ela vem a ser escravizada, como o próprio Deus já tinha predito, né? Ele que conhece todas as coisas. E aí vem o segundo grande livro, que é o livro do Êxodo, e que apresenta Deus como libertador, né? Aquele que retira seu povo da escravidão, do erro, da maldade, e que concede ao seu povo a dádiva da libertação. E não para por aí, porque depois que Êxodo é analisado e estudado, como nós estudamos, e nós vimos toda a grandiosidade da libertação, você tem um Deus que, além de libertar, traz a todo esse povo, me perdoe, a dádiva da lei, ou seja, como é que agora vamos viver, como é que vamos existir, como é que vamos estar juntos. Deus é tão maravilhoso que Deus diz, olha, vou cuidar de vocês e vou trazer para vocês uma série de normas para que vocês possam viver em sociedade. E aí ele abençoa esse povo com a dádiva da lei. Mas a lei não tinha somente fenômenos de existência civil. A lei era muito mais um conjunto de regras e normas que, obedecidas, levariam o homem a ter possibilidade de conviver com Deus. Então, ele vem nos dar a dádiva da liturgia, ou seja, da possibilidade de se apresentar diante dele, de com ele conversar e de adorá-lo e de viver em sua presença. Daí todo o livro de Levítico. E foi maravilhoso o estudo também desse livro. Aí, ele que liberta todo um povo, ele que simplesmente abençoa todo um povo, dando a esse povo como viver, né? De que forma viver. E abençoando ainda com a dádiva da liturgia. Esse povo literalmente é encaminhado, esse povo literalmente é abençoado, é protegido durante todo o momento em que passou pelo Egito. E no livro de Números, tudo isso é narrado. E quando chega o momento da grande conquista, da querida terra prometida, aí vem o que nós chamamos de a dádiva da renovação da aliança. Chegou o momento de ouvir de novo o que havia de mais importante, de mais essencial, e aí vem o livro de Deuteronômio. Muito bem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui está a primeira parte, a parte fundante de toda a palavra de Deus, que é literalmente essa linda coleção chamada Pentateuco. Assim, ao entender o Pentateuco, vimos toda a dimensão histórico-geográfica, toda a dimensão religiosa, teológica, de um povo que é o povo de Deus,
e que deveria se estabelecer agora numa terra prometida a Deus aos seus antepassados, para que brilhasse como luz e chamasse a atenção de todos os povos, para que todos os povos, através dele, Israel, pudessem conhecer, entender e se achegar a Deus. E aí vem a segunda grande parte de nossa divisão do Velho Testamento, que é exatamente os livros históricos, né? Em primeiro lugar, os livros históricos que falam da conquista da terra e do estabelecimento na terra e dos primeiros 300 anos de vida nessa terra, e depois, ali de verde, os livros históricos que falam de crescimento e de sobrevivência e de expansão desse povo nessa terra. Então você tem, em primeiro lugar, e já estudamos, Josué, Juízes e Ruth. Aqui nós temos algo muito interessante. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para o Google Meet. Ele sempre pergunta se a gente quer continuar e a gente diz queremos continuar, e aí retornando ao nosso querido slide, que agora realmente não vai mais parar, tá bom? Então, olha que interessante. Vamos lá. Quando você chega exatamente nesse ponto aqui, do estabelecimento do povo de Deus na terra, ali de Canaã, nós vimos, em nossa leitura bíblica diária, o quanto Deus é poderoso e fantástico, porque a palavra dele nos mostra, em primeiro lugar, que agora você tem um Deus que vai conceder a terra prometida e, o mais importante, descanso nessa terra prometida. Quer dizer, Deus Criador, Deus Libertador e Deus que concede tudo aquilo que ele prometeu e ainda vai conceder agora descanso nessa querida terra. Aí o livro de Josué. O livro de Josué nos fala sobre a dádiva da conquista da terra prometida. Deus literalmente pegando seu povo e o fazendo entrar e conquistar, ponto a ponto, passo a passo, todo aquele território que lhe tinha sido concedido. E aí é óbvio, depois que você tem a conquista das maiores partes de terra e das terras mais importantes, você agora tem a possibilidade de expansão no território. E aí você vem com o livro de Juízes, que foi a dádiva de entregar aos israelitas líderes militares. Líderes militares. Para quê? Para a continuidade da conquista da terra. Agora, infelizmente, nós vimos que quando estudamos Juízes, esse povo, infelizmente, ao invés de conquistar e de expulsar aqueles povos que Deus estava trazendo juízo através de Israel, eles começam a duvidar da graça e do poder de Deus. Eles começam simplesmente a, ao contrário de expulsar, fazer literalmente laços de convivência mútua e, pior, ainda se casarem com as populações desta terra. E daí aquela velha história. Uma hora o povo estava lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora servindo a Deus, uma hora servindo ao diabo. Mas mesmo assim, Israel não foi exterminado, Israel não perdeu todo o seu território em razão da dádiva que Deus deu dos líderes militares chamados juízes, os juízes. E agora chegamos então ao querido livro de 1 Samuel. E aqui Deus vai abençoar mais um pouco esta população, trazendo a dádiva da monarquia. A dádiva da monarquia. Então, olha que interessante.
Quando você pega os livros históricos, a gente vai de Josué até Esther. Josué até Esther. E cada livro histórico tem uma finalidade, meu irmão. Então, por exemplo, Josué nos conta sobre a conquista da terra e que demorou 80 anos. 80 anos. Aí vem o livro de Juízes, junto com Ruth, que estudamos, que é um livro onde Deus abençoa Israel com líderes militares para que a conquista da terra se perpetue, que a conquista da terra aumente e que haja proteção na terra. E esse período dura 315 anos. 315 anos. E aí estudamos Juízes e Ruth. Infelizmente, é um período muito difícil. Se levanta uma geração que não conhece a Deus, e Israel só não foi exterminado de dentro do seu território, só não perdeu todo o seu território, porque Deus tinha levantado juízes, homens e mulheres com força militar e espiritual muito grande. E aí, enquanto esses juízes serviam a Deus, o povo servia a Deus. Enquanto eles não serviam, não estavam vivos, aí o povo caía em pecado. E aí, esse período de juízes, que é de 315 anos, é um período de extrema instabilidade política, econômica, social e instabilidade espiritual. E aí, obviamente, visando trazer maior estabilidade para que todos os propósitos divinos sejam alcançados, Deus concede a esse povo que eles vivam com um rei, que eles não tinham até esse momento. E daí é que entra primeiro Samuel e segundo Samuel, que vai contar, obviamente, a história da monarquia unificada. Primeiro Samuel conta a história do último dos juízes, que é o profeta Samuel, e do primeiro rei. Se você pegar primeiro Samuel todinho, você vai aprender tudo sobre Saul, que foi o primeiro rei. Já segundo Samuel, ele vai tratar do segundo grande rei de Israel, que é Davi. E olha que interessante, né? Esse é um período dos 120 anos da monarquia unificada e que vai, inclusive, entrar em Primeiro Reis também, porque aí nós vamos ter a história de Salomão, e aí, em Segundo Reis, a gente tem a monarquia dividida. E aí todo mundo já sabe, né? Quando se tem uma monarquia dividida, um reino dividido, não subsiste, cai e se arrebenta. E aí por isso é que depois vem Primeira Crônicas, falando do exílio do Reino do Norte, Segundo Crônicas, falando do exílio do Reino do Sul, e depois Esdras, Neemias e Esther, falando do retorno do exílio. Então, olha que interessante, Primeiro e Segundo Samuel são um livro muito importante, porque eles vão tirar Israel do mero tribalismo e vão colocar Israel no mundo da monarquia. Monarquia, né? E isso é interessante porque, vamos lá, olhando agora para Primeiro Samuel. Quando você olha para Primeiro Samuel, você vê então que Deus continua no seu trabalho que começou lá em Josué. Deus que concede descanso na terra prometida. Ele dá a terra prometida e agora ele quer dar ao povo dele condições para que o povo dele descanse na terra prometida, viva de forma maravilhosa, como ele tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E aí, vendo a falta de
frutos, a falta de compromisso, a instabilidade econômica, política, social e espiritual da época dos juízes, então o que Deus faz? Deus então concede a eles o que nós chamamos de a dádiva da monarquia. Ou seja, se você parar e pensar, com a presença dos reis, porque primeiro Samuel vai falar, em primeiro lugar, do profeta Samuel, que é o último dos juízes, ele vai ungir Saul, que é o primeiro dos reis. E aí primeiro Samuel vai tratar de toda a vida de Saul e começa a falar da vida de Davi. E aí Davi tem destaque absoluto em segundo Samuel, porque é o segundo grande rei. E veja, com a monarquia, você tem algumas coisas que Israel nunca teve, né? Em primeiro lugar, com a monarquia, tendo um rei, você tem a bênção, ou seja, a dádiva da unidade. Porque se você tem um rei, você tem uma figura política que vai centralizar nele todas as decisões, que vai centralizar nele todas as expectativas e que vai centralizar nele todas as decisões. Então você tem uma cabeça regendo absolutamente tudo. Então todas as tribos de Israel que viviam de forma Juízes fala isso de forma terrível, dói, mas cada um vivia como dava na cabeça. Ou seja, cada um fazia o que achava que era reto, cada um vivia da forma que queria. Agora, vai ter na figura do monarca alguém que pode ditar as regras e dizer: todo mundo vai viver desta forma. E isso traz a bênção da unidade, porque, veja que fantástico, na medida que você tem um monarca e que você tem as regras, e que todo mundo sabe as regras do jogo, é lógico que todo mundo vivendo junto à luz daquelas regras, você vai ter progresso. Você vai ter progresso. E, muito bem, a primeira grande dádiva é a dádiva da unidade. A segunda grande dádiva vinda com a monarquia seria a dádiva da segurança. Por quê? Porque se você tem um monarca, você tem agora um exército para proteger todo o território. E aí você consegue pegar todas as tribos e colocá-las no mesmo padrão. Você, então, tem soldados de cada tribo, você junta o seu exército e defende de norte a sul todo o seu território. E aí, bem, dádiva da unidade, dádiva da segurança, você vai ter, obviamente, prosperidade material e, óbvio, prosperidade espiritual. Porque o monarca não vai ser o chefe de todo o mundo religioso. Não, 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 não. Deus, quando traz a monarquia, Deus não retira o sacerdócio. A monarquia para os eventos políticos, o sacerdócio para os eventos espirituais. Então, se tem um monarca governando, tem também o homem de Deus lá em Siló, porque nessa época não tinha templo em Jerusalém. Lá em Siló, lá no tabernáculo de Moisés, fazendo todos os sacrifícios, trabalhando de forma correta na presença de Deus, e você tem aqui em destaque um homem chamado Eli. Eli é o sumo sacerdote desta época, tá? Ele é da descendência lá de Arão, é o sumo sacerdote dessa época, e depois, com a morte dele, quem assume a liderança espiritual de todo o povo é o menino Samuel, tá? Agora, Samuel nunca foi rei, Eli também nunca foi rei. Rei é Saul. Então você tem as funções perfeitamente delimitadas e isso traz unidade, isso traz segurança, isso traz progresso. E aí, por fim, a tão esperada bênção da paz, a dádiva da paz.
Porque na medida que você tem as tribos unidas agora sob a ordem de um grande monarca, de um rei, esse rei criando todo um exército, toda uma segurança nacional, é lógico que a defesa se faz de norte a sul, de leste a oeste, e aí você tem as populações vivendo em paz, tá? Você não tem mais aquela história de uma tribo lutando com outra tribo, querendo arrebentar outra tribo e passar por cima da outra tribo. Não. Você tem todos em obediência ao rei, o rei trazendo segurança para todos, unidade, todo mundo trabalhando, todo mundo progredindo. Era exatamente isso que se esperava com a questão do monarca. Porque a palavra de Deus, de forma muito clara, diz que quando o justo governa, o povo se alegra, né? O povo se alegra. Então, o que é primeiro Samuel que estamos vendo agora? Primeiro Samuel é um livro de transição que encerra o período dos juízes e traz o período da monarquia. E mesmo que eles estivessem cegos, porque eles pediam um monarca, um rei, sendo que Deus era o rei deles, né? Mesmo eles estando cegos, Deus ainda pega o pedido incorreto deles e transforma em bênção. Sabe por quê? Porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Então, pegue a sua Bíblia, leia uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes puder, o livro de 1 Samuel, e veja que você tem, em primeiro lugar, a história de Samuel, que é o último dos juízes. E aí, imediatamente, vem a história completa de Saul. Aí mostra Saul, primeiro rei de Israel, como ele é escolhido, como ele é consagrado rei, né? E, obviamente, como é o reinado dele e como foi sua morte. Então, 1 Samuel traz esses dois grandes destaques, esses dois grandes homens, o próprio Samuel e Saul, e 1 Samuel já vai trazendo um sujeitinho muito conhecido, fantástico, como os meninos dizem, trabalhando por fora, caminhando por fora, mas que vai ser um dos homens mais fundamentais na palavra de Deus, que é quem? Que é, obviamente, um homem denominado Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, né? Então veja que interessante, parece que Deus olha para o povo e diz assim: vocês não compreenderam realmente o que eu queria, vocês não entenderam e discerniram realmente o que eu queria. 350 anos foi o período ali dos juízes. E a gente pode dizer que o primeiro juiz que tivemos foi nosso querido Josué. Josué era ao mesmo tempo grande líder, juiz, há uma discussão quanto a isso, mas não tem problema. De Josué até o último juiz, né, que é Samuel, que é o último juiz, no livro de juízes é Sansão. Mas quando você pega Samuel, você vê que Samuel também foi juiz porque ele julgava todo Israel. Nós veremos isso. Então, 350 anos. 350 anos, aquele povo tinha a lei de Deus, mas vivia como se não houvesse lei. Aquele povo tinha o maior de todos os reis, que era o próprio Deus, mas vivia como se Deus não reinasse e não existisse.
Então, era um povo que foi cativo, dominado pelos símbolos, principalmente Baal e Asterote, né? Ou Azerá, que era um outro nome de Astarote. E, infelizmente, foi um povo que não reconheceu o momento maravilhoso da visitação de Deus no meio deles e, bem, ainda olhava para os outros povos e dizia, olha, tem rei, a gente quer rei, tem rei, a gente quer rei, tem rei, a gente quer rei. E é interessante que no livro de Juízes diz, ó, cada um vivia do jeito que queria, porque até essa época não havia rei em Israel. Cada um vivia como queria, porque não havia rei em Israel. E nós vamos estudar que no coração de Deus não era para ter rei. Mas Deus é tão bom, e aquele povo resolveu pedir um rei. Deus, então, ele mesmo concede a esse povo a monarquia e ainda dá um jeito de, após um pedido errado, ainda fazer desse pedido errado uma grande bênção para eles, concedendo unidade, concedendo paz, concedendo prosperidade, que alcançam o máximo, máximo no terceiro grande rei, que é Salomão. Mas isso é uma história inteira, que está em primeiro lugar em 1 Samuel, segundo lugar em 2 Samuel e, obviamente, depois nos livros de crônicas. Então, um grande beijo. Eu espero que essa primeira introdução tenha, de alguma forma, te ajudado a começar a entender esse livro importantíssimo. Amanhã a gente aprofunda um pouquinho mais. Beijo no seu coração e que o Senhor te abençoe grandemente. A paz do Senhor.